um pouco da pintura pré-rafaelita, né, que é do final do século XIX, que eles se inspiram muito nos mitos gregos, vocês vão reparar, também tem no Renascimento, que todas as mulheres que têm o ventre largo, né, ela tem os quartos largos, o próprio Homero fala isso, né, que algumas deusas eram mais arredondadas no ventre. Essas mulheres todas estão relacionadas intimamente a um poder, que é o poder de gerar filhos, que chama-se quitônico, com o C mudo, quitonia, o poder de gerar filhos. Tá? Rhea é essa mãe. Infelizmente, eu peguei para vocês aí do Museu da Acrópole, que é a melhor representação que tem dela, mas está cortado, não dá para ver muito, mas vocês estão percebendo que o ventre dela está abrindo. Tá? Ela é gorduchinha. Tá? Ela tem esse ventre mais pronunciado, porque isso era uma representação do poder de mãe. Né? Essa é uma mãe importante. Tá? Óbvio que quando nasce Zeus, mesmo com toda a necessidade dela de querer ser mãe, né? De querer ser mãe, ela vai ter que abdicar por um tempo, tá? Para poder fazer que esse filho fosse liberto. Então, ela vai entregar, né, o bebê recém-nascido, o Zeus, né, ela vai entregar para uma mãe adotiva, uma ama de leite, chamada Amalteia. Tá? Essa Amalteia era maravilhosa. Ela era maravilhosa, porque ela era um ser que dividia dois mundos, né? Ela tem uma parte animal, né? A parte do ventre dela e a parte inferior dela é de uma cabra e a parte superior de uma mulher. Tá? Então, ela tem os seios fartos, porque ela é, né, ela dá de mamar, é o leite de cabra mesmo, né? E ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Ela sempre é vista com uma forma bonita e sempre colocada pelos tragediógrafos e também pelos mitólogos, né, como sendo uma figura de expressão de importância. Zeus vai ser criado ali pela Amalteia. Tá? E ele era, como a gente sabe, um menino, né, um filho voraz. Ele tem uma característica que, infelizmente, todos nós herdamos dele, ou felizmente todos nós herdamos dele, que é a fome. Tá? E a fome não é só no sentido da alimentação, mas nós temos aquilo que os gregos chamam um palavrão meio esquisito, que é a tréptique. Tréptique é a fome da estética, da beleza. Nós nos alimentamos do belo, como nos alimentamos do alimento. Então, por exemplo, Zeus jamais comeu comida que não tivesse bem apresentada. Tá? É muito interessante isso, porque tentaram dar a ele comidas que não estavam bem apresentadas. Né? Então, nós vamos ver que ele, na hora, recusa, porque ele come primeiro com os olhos. Tá? Então, isso era fundamental, pra vocês entenderem. E a Amalteia não só dá de mamar para ele, como ela cria para ele, gente, acredite se vocês quiserem, musli, cereais. Ele adorava cereais. Então ela faz aqueles muslis maravilhosos. Ela devia fazer aquele iogurte grego que você imaginou? Iogurte grego de cabra, queijo feta, né? Ele devora mesmo. Ele é um devorador, tá? Tem um pequeno detalhe sobre a Malteia, só um pequenininho. Não vou poder abrir muito, a não ser que depois dê tempo, tá? Mas ela, quando pegou os Zeus da mão da Rhea para cuidar dos Zeus até que ele pudesse dar conta de si, ela tinha um filho pequeno também nascido, que era o Pan. Tá? E ela renunciou o próprio filho para cuidar de Zeus. Nossa! Tá?
essa é uma coisa grave. Eu vou deixar essa farpa e depois eu vou arrematar no final, que eu vou mandar para vocês 2 grandes contos que eu quero que vocês leiam, tá? São 2 farpas para você. Eu estou provocando vocês, estou aqui falando com um grupo de mulheres, tal, mas eu estou provocando bastante. São 2 belas farpas, tá? Um texto que é um conto até pequeno, do Eça de Queiroz, e depois um conto do Machado de Assis. Então, eu peguei 2 do mesmo período que brigavam entre si, tá? Falando sobre a questão de maternidade, tá bom? Eu vou mandar para vocês, porque aí a gente já vai entrar nas mães mortais, que são super interessantes. Muito bem. Diante disso, então, o que aconteceu? Quando, né, Réa, tá, que finalmente Zeus, né, fica adulto, libera os irmãos, né, tira da deglutição os irmãos e tudo, e ele faz a partilha cósmica, o que é que Réa faz? Tá? Ela faz uma coisa importante. Porque Zeus, para que Cronos não soubesse que ela tinha parido, porque ele sentiu o cheiro, tá? Do útero, enfim, do líquido amniótico, sei lá, daquilo que sai junto com a criança, que agora não estou me lembrando o nome direito, mas tem um nome isso, sério. E ele, o que ela faz? Ela faz com que ele nasça pelas meninges dela. Ele nasce pelas meninges dela. E quando ele nasce pelas meninges, ele já passa devorando parte da inteligência da mãe. Entendeu? Inteligência da mãe. E aí, o que é muito legal, eu adoro essa passagem, eu não consigo não contar para vocês que toda vez que eu explicava isso para meus alunos, né, os pequenos, eu falava assim, então a inteligência era uma deusa, não era um deus. E Zeus, né, suga da mãe parte da inteligência, né? E aí eles falavam, as meninas falavam, tá vendo? Então, são as mulheres mais inteligentes que os homens, né? Elas falavam, eu atiçava, será que são mais inteligentes e tal? Aí eu me lembro bem, um dia o menino olhou na classe e falou assim, pode ser mesmo que a inteligência seja feminina, mas vamos e venhamos, nós usamos ela bem melhor, mesmo que a gente tenha roubado. Isso nem se falava em coletivo feminista, nem se sabia de nada disso, era no passado. Né? Mas o fato é que quando Réa, né, finalmente então se vê com seus filhos libertos, ela olha para Hera, quando Zeus fala, Hera, você vai ser minha mulher, ela presenteia a filha, olha que coisa de mãe, presenteia a filha com a mesma parcela de inteligência que Zeus tinha pego dela. Torna a Hera inteligente. Tá? Ela ganha esse âmbito de inteligência. Tá? Então, a inteligência ela está tripartite, né? Porque está com a Réa, que sempre será a deusa da inteligência, está em Zeus e está fortemente marcado também, pela mesma proporção, para a Hera. Ok? E isso eu acho que é uma questão importante sobre o gesto maternal, né? Quando ela percebe, olha, ele está se esposando com a minha filha, os outros deuses já estão resolvidos, mas eu vejo que a Hera está perdida nessa história e eu vou entregar a ela esse presente de mãe e vou dar para ela essa inteligência também. Até porque ela vai precisar, né? Porque Zeus articula e articula bem. Né? Muito bem. E aí, o que acontece? Há também sobre Réa uma tristeza. A tristeza é que Zeus reconhece muito mais fortemente como mãe a Amalteia do que a Réa. Tá? Que foi a mãe que o nutriu. E lógico que a Amalteia ela não tinha a imortalidade. E quando ela morreu, Zeus chorou muito. Né? Aliás, Zeus chorou poucas vezes em toda a narrativa mítica. Essa é uma das vezes que ele chorou muito.
muito. Não só chorou, como, ao fazer as exéquias, né, de Amalteia, ele retirou dela a pele que ela trazia, que era a pele de cabra, tá? E construiu uma capa que ele usa e que fica encostada no trono dele. Tá? Essa atitude dele ofendeu muito o Pan. Muito. Porque o Pan fala, pera um pouquinho, ela é minha mãe, não é a sua mãe. Tá? O Pan vai ficar bem chateado com essa atitude de prepotência de Zeus sobre a verdadeira mãe de quem? Né? Então, Rhea sempre teve uma relação com Zeus, embora ele fosse aquele que foi nominado, escolhido para derrubar Cronos, tarará, 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 ela nunca foi uma mãe que autorizasse tudo, que estivesse próxima dele. Tá? E nem ele dela. Então, ela é uma mãe ofendida, uma mãe né, que está distendida por essa relação. Né? Ela que sempre teve necessidade de ser mãe, ela tinha essa nanqué tão forte, né? E ela não via essa complementação. Ela vê muito mais na Deméter, vê muito mais, até no Poseidon, essa maternidade, do que em Zeus. Né? Curioso isso, como se distendeu, né, essa relação mãe e filho. Né? As mulheres, não, a Hera, a Deméter e Héstia, tinham muita proximidade com Rhea. Muita, muita, muita. Eram filhas muito queridas e amadas pela mãe e tinham uma proximidade. E Zeus, óbvio, nunca disse que não era. Mas é tão interessante que quando você pega, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia, toda vez que o Zeus se apresenta, ele é colocado como o Troante, o Senhor dos Raios, isso e aquilo. Nunca é dito que ele era filho de Rhea. Diz que ele é o Crônida, filho de Cronos. E quando você vê Deméter, quando você passa por Deméter ou passa por Hera, vem sempre escrito, né? A de Rhea, a filha, a de Rhea, a filha. É muito interessante isso. E ele não. Né? Ele é o Crônida, é o Troante, como se ele fosse uma coisa à parte, porque essa relação realmente era distante. Então, esse é a primeira condição que eu ia colocar para vocês, a primeira deusa. A segunda deusa que eu trouxe, né, é a Hera, a própria. Tá? A própria deusa Hera. E ela, particularmente, né, quando ela se une a Zeus, né, sem entender essa união, né, mais tarde, depois ela vai entender, né, que ela é a deusa dos casamentos monogâmicos, que Zeus era só o esposo dela, embora Zeus não entendesse a monogamia, né, ele acreditava que a poligamia poderia dar a ele, né, muitos filhos diversos e que ele podia ter muitas esposas. Tá? A raiz disso vem do indo-europeu, pessoal. Só para você terem uma ideia, a raiz dessa questão de Zeus é indo-europeia. Nós estamos falando de tribos, da antiguidade, né? Mas assim, da antiguidade eu estou falando o quê? 20, 25 mil anos antes de Cristo, em que os homens tinham várias esposas. E que essa corrente foi caminhando para o Oriente Médio, Tiber-Eufrates, tá? Enquanto que a outra parcela que veio, né, pela Anatólia, pela Grécia e tudo mais, a convicção da monogamia prevaleceu, né, e não da poligamia. Tá? Então, é bem interessante vocês perceberem como Zeus ele herda, essa figura mítica herda, né, essa tradição do passado. Muito bem, dito isso, então, Hera, né, ela não é uma mãe, tá? Uma mãe por crença. E ela também não é uma mãe por vontade da psique dela.
mas ela é uma mãe por contexto. Eu sou esposa e serei mãe dele, dos filhos dele. Tá? E a maternidade nela está sempre colocada sobre o foco do contexto, do contexto de quem ela era. Tá? A figura, tá? Que ela representava como deusa e tudo mais. Então, ela vai ter alguns filhos, sim, com Zeus, né? uns tantos. Né? Ela começa tendo, né, a Ilítia, é a primeira que nasce. Ilítia vai ser, né, a deusa dos partos. Olha bem que interessante. Né? A primeira filha é a deusa dos partos. Ela que preside os partos, ela está super relacionada à força feminina no momento do parto, tá? Que os gregos, né, como dizia o Campbell conta muito isso, entendiam que o momento do parto é uma gesta heróica. Tá? É uma gesta heróica. Nas duas proporções. Nas duas proporções. É heróico para o filho, como a gente já viu, né? O nascimento, né? Sair daquele útero, daquele lugar, né? E vir para o mundo, como a mãe. Para a mãe é um momento de alto gesto, né? De heroísmo. Okay? E o Campbell comenta no Poder do Mito uma coisa muito legal. Ele fala assim, e isso nunca se perdeu, nunca deixou de valer. Nunca deixou de valer. Tanto que, se no momento do parto, diante de uma complicação, né, difícil, for dado à mulher, à parturente, escolher entre a vida dela prosseguir e a do filho, ela vai escolher o filho. Ela vai ser absolutamente altruísta. Tá? É quase que incondicional essa questão. Tanto que, na medicina moderna, isso não cabe mais nem a mãe, nem decidir quem vai viver, mas é o médico que vai, né, o obstetra que vai tomar a decisão que ele acha cabível, né, que ele acha possível. Mas é muito interessante esse aspecto da Ilítia ter sido a primeira filha de Zeus, com Hera, e ela ser a deusa dos partos. Ela vai ter algumas histórias, particularmente falando. Tá bom? Depois nasce o Ares. Né? E Ares ele não nasce sozinho, ele nasce com uma irmã gêmea, tá? Que é a tal da Eris Enias. Eris Enias, que nada mais é do que a discórdia. Olha que legal. Né? O Ares é o deus da guerra e, óbvio, que ele tem que ter uma irmã gêmea, que é a discórdia, porque as guerras nascem porque a discórdia articula. E aí começam as disputas, as guerras. Tá? Hera gostava do Ares, gostava muito do Ares, mas não gostava da Ares, tá? Ela não gostava. E ela fez uma coisa meio absurdinha como mãe, que eu já vou contar já, que é o momento que ela, né, decide numa festa, no casamento de Peleu com Tétis, que a gente já vai ver, que a Ares não devia fazer parte da lista das convidadas, tá? Ela fala, não, a Ares vinha, ela só arruma confusão, só vai dar briga, entendeu? Vamos convidar. Tá? E ela, obviamente, vai aprontar, porque ela tem uma capacidade, obviamente, para semear discórdias, tá? Ela semeia bem as discórdias. E eu nunca vi uma deusa tão presente, tá, pessoal? É uma deusa que está mega presente. Tá? Essa Ares, ela está assim, ela deve ter tido, tem gente fazendo altar para ela e conclamando, porque a gente vive num mundo de discórdias e de falta de percepção sobre. Não é uma discussão acalorada, com pontos de vista filosóficos, psíquicos, etc. Não. É negacionismo puro. Tá? É a discórdia pura, pelo fato de discordar, ponto. Tá? Então, é bem a cara dela.
Ela tem essa figura. Então, não havia bem como filha. Zeus é mais articulado, né, e interesseiro. Quando ele precisa da Ares, ele põe a Ares para funcionar. Filha, preciso de um favor. Tá? Aí ela vai, faz o favor para ele e tudo. Tá? E quando ele precisa do Ares também, como a gente vai ver, ele vai articular bem o Ares também. Né? Muito bem. Em seguida, olha que interessante, na próxima geração de filhos com Zeus, vão nascer duas fofas. Não tem palavra para transmitir a ideia do que Íris e Hebe são. Tá? Íris, só para vocês terem ideia, ela é uma deusa mensageira da bonança, da esperança. Ela é aquela deusa que prescreve o áiter na forma de arco-íris. Né? De onde vem a palavra arco-íris. Ela cria um arco, dizendo, olha, a tempestade passou, tá? Vai tudo ficar bem agora, os deuses estão aplacados. Ela era essa emissária. Ela é a verdadeira emissária, não é o Hermes. Né? Todo mundo acha que o Hermes é o mensageiro. Não, o Hermes ele não é um mensageiro, ele é péssimo, ele é um jornalista, ele dá opinião. Tá? Ele dá informação junto com a opinião dele. Entendeu? Ele é péssimo, ele não informa. Tá? Ela não, ela faz e deixa declarado qual é a mensagem dos deuses. E a irmã que nasceu com ela, a irmã gêmea dela, é a Hebe, que é a deusa da juventude. Tá? Ok? Acredite se quiser, né? A Hebe era deusa da juventude. E ela é uma fofa, ela adora organizar festas, ela adora música, né? Ela vive junto com as musas, tá? Elas estão sempre junto com as musas, que também são irmãs dela, filhas de Zeus. Tá? E ela é essa figura. Tem história da Hebe? Não, não tem. Tem história da Íris? Não, porque elas eram tão diáfanas, uma coisa tão etérea que nem gera narrativa para elas. Né? Diferente do Ares, diferente da Eris. Aí tem história para caramba. Okay? E depois, o que acontece? Um belo dia, no Olimpo, né? Lá vamos nós para os barracos familiares, né? Todo mundo reunido no Olimpo. Zeus começa a falar assim: olha, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Eu tive uma filha sozinha, que é Atena. Ela é minha filha, ela nasceu das minhas meninges, como eu nasci da Réa. Ela é também a minha filha. Né? E aí a Hera olha para ele e fala assim, mas é óbvio que é impossível você ter tido sua filha por partenogênese. Essa é uma capacidade feminina e não masculina. Nós somos geratrizes. Você engoliu a mãe dela junto, grávida, é por isso que nasceu, tá? Da tua cabeça. Ele fala, não me interessa. Ela nasceu das minhas meninges. Ela veio para esse mundo por mim. E eu não tive tá, nenhum relacionamento com mulher para ter essa filha maravilhosa que eu tenho. Tá? E ele elogiava ela o tempo inteiro. Ok? Hera vira e fala assim, então, tá bom, Zeus, eu também vou ter um filho ou uma filha da mesma forma. E ele olha para ela e fala assim, o quê? Você que defende tanto a monogamia, que você agora vai arrumar um filho, né, que seja só seu e não meu? Ela fala assim, pois eu terei um filho sem que deixe de ser monogâmica. Porque nós temos poderes e vocês e você não. E o que ela faz? Ela espeta o dedinho dela, tá? Espeta o dedo para começar a sangrar, enfia o dedo na terra e fica grávida. Né? Olha lá, a Gaia, a grande mãe, né? A grande força de reprodução de Gaia, ela, como uma deusa, né, vinda de Ré e tudo mais, fica grávida. Tá? E ela esconde a gravidez.
Ela esconde a gravidez. Ela é muito inteligente. Muito inteligente. Ela esconde a gravidez porque ela não sabe o que pode nascer, sendo, né, fruto dessa partenogênese com Gaia. Gaia ela não segue muito o padrão do que aquilo que Zeus determinava como sendo belo. Né? E, de fato, né, quando ela, né, vai parturir, nasce, né, uma figura muito feia. Muito feia. Né? Era um homenzinho feio, chamado Hefesto. Quando ela vê esse Deus feio, né, ela fala, eu vou ser ridicularizada, porque a Atena, maravilhosa, eu tive esse monstrengo aqui feio. Tá? Zeus vai acabar comigo. Então, ela está desesperada, e aí olha que legal, a deusa Tétis fala para ela assim, deixa que eu cuido dele. Tá? Vamos manter esse segredo. Eu cuido dele para você. E ela entrega, tá, para Tétis, ok? Que nós vamos já falar dela daqui a pouco, os cuidados de Hefesto. Tá? É muito, muito interessante. Mas Hera ficou sempre acompanhando para saber o que era esse Hefesto, o que ia acontecer com ele, se dava para dar um jeito dele ficar mais bonito. Ele é descrito de várias formas. Ele não era bonito, ele era manco, ele era coxo, ele era baixo. Tá? Ele parecia... Então, quem cuidou mesmo dele e deu um up, tá? Para que ele virasse assim, um cara bem legal, foi a Tétis, não a Hera. Então, ela vive também essa história de uma maternidade negada, tá? de enjeição mesmo, de rejeitar esse filho. Mas ela vai, mais tarde, tá? Mais tarde ela vai pedir desculpa para ele. Ela pede desculpa para ele. E ela confessa que nunca pôde esquecê-lo como filho. E ela pede para ele perdão. Ela fala, eu sei que eu mereço todas as nêmesis possíveis, pela, né, todos as culpas possíveis, mas eu me arrependo muito. Isso é uma coisa bem interessante. Ela também toma uma iniciativa bem pouco louvável em relação ao Heracles, né? Ao Heracles, que não era filho dela, mas que mamou no seio dela, mesmo que Zeus tenha feito isso sem a permissão, para imortalizá-lo. E ela passa a detestar esse bastardo filho de Zeus. Só que depois que o Heracles cumpre toda a jornada de vida dele, todos os trabalhos, tudo, e mesmo chamando Heracles, que significa dedicado a Hera, olha o nome que Zeus deu para o filho, dedicado a Hera, só que era de outra mulher. Dedicado a Hera, né, foi que a Hera, quando Heracles praticamente está no final da vida dele, né, ela perdoa, né, e aceita o fato dele ser um dos filhos de Zeus e ela gostar dele. Ela confessa que fez tudo o que fez para que ele se construísse como um grande herói, um herói que seria imortal. E, de fato, foi. Mas ela foi uma madrasta daquela com todas as letras, tá? No sentido que a gente vê nos contos de fada. Bom? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Depois, obviamente, a gente sabe que o Hefesto ele vai se tornar o deus da forja, dos arquitetos, né? Ele tem ele é muito criativo, ele é habilidoso, ele é um deus bastante importante. E ele tinha templos, inclusive, tá? Em muitos lugares na Grécia, ele tinha templos, ele era bem conhecido como um deus, Hephaiston, né? Que os gregos falavam, a gente chama de Hefesto, tá? E depois, obviamente, os romanos vão chamar de Vulcano, tá? Por conta da forja e tudo mais. A terceira mãe é a Letó. Tá? Letó
é incrível, né? Porque ela era uma titânida que se deita com Zeus e fica grávida. Hera olha para a gravidez dela e, levando da prerrogativa de que só aceitava, né, monogamia, diz, olha, o que Zeus... Aliás, sabe a história de o que os olhos não vê, o coração não sente? É a Hera que falou isso, tá? É ela que inventou essa história. Mas se ela fica sabendo, ela não persegue, tá, exatamente o Zeus, mas ela persegue a geratriz e os bastardos, caso eles venham a existir. Tá? No caso de Letó, ela levou para o concílio dos deuses, né? Letó já estava grávida, e disse assim, Letó pode ter o filho que quiser, mas eu vou estabelecer uma condição, uma nêmesis, eu tenho direito à minha nêmesis. E aí todo mundo, aquele bochicho todo, e ela fala assim, Letó não poderá ter seus filhos sobre a luz do sol. Por onde o sol passar, essa criança não pode nascer. Ora, ao dizer isso, né, como eu falei para vocês que ela é muito inteligente, ela determina que esse filho nasça, tá, no mundo subterrâneo, portanto, é um natimorto, já que os subterrâneos ínferos pertencem a Hades, né? Não é o mundo de Zeus. No mundo de Zeus, o sol passa, brilha tudo, né? Passa o sol, né? Tem a luminosidade. Obrigar as crianças a nascerem no Hades, né? Ou numa gruta, enfim, qualquer lugar subterrâneo, era dar o atributo a esses deuses que viriam, filhos de Zeus, né? Como natimortos. E Zeus, óbvio, não queria, e Letó ficou desesperada diante disso. Né? E o que ela faz? Ela começa a segurar a gravidez. Né? Ela passa do momento de ter esse filho, vai segurando a gravidez, até que a irmã dela, né, chamada Astéria, a irmã de Letó, que era também uma titânida, vai para Zeus e fala assim, olha, me transforma, tá, numa ilha, quando o sol se pôr, Letó vai para essa ilha, ela vai parturir durante a noite, tá, antes que o sol surja e banhe a ilha pela primeira vez. E assim Letó pode ter seus filhos, né, no lugar onde o sol jamais banhou. E assim foi feito. Tá? A Astéria foi transformada numa ilha, imediatamente Zeus leva Letó para parturir, mas o parto ficou muito difícil, muito doloroso, muito difícil, ela não conseguia. Né? E aí, então, Atena, que estava junto, né, de Letó, né, e outras deusas, inclusive Afrodite estava lá, e elas falam, mas, gente, é a Ilítia que precisa vir aqui. Ela que é a parteira, ela precisa vir aqui, senão não vai nascer essa criança. E as horas estão passando, ó, a lua está seguindo, daqui a pouco o dia desponta. Né? E aí fica aquela discussão toda, aquela celeuma, não, mas não, os Zeus fala, não, força, você tem que ter coragem, Letó, tem esse filho. E ela vai sofrendo. Né? Zeus, no desespero de que Hélios ia se erguer, ele pede para Poseidon erguer uma cúpula do mar e fechar a ilha. E não deixar os raios solares penetrarem na ilha, enquanto a Letó estava lá. E assim foi feito. Só que, a duras custas, porque depois o Poseidon vai cobrar caro esse serviço. E a Letó não paria nunca. A Afrodite fica tão agoniada com isso, dá uma agonia absurda na Afrodite, que ela vai lá na Ilítia e fala, Ilítia, você tem que ajudar. Tá? Você tem que ajudar a Letó a ter esse filho. E mesmo que você, né, desdiga o que sua mãe mandou, tá? Eu estou te implorando que você faça isso. E eu vou te dar um presente. Tá? Eu vou te dar um presente maravilhoso
ok? Eu vou te dar um colar lindo, lindo, de conchas do mar e tudo, que tem o poder de deixar você sempre maravilhosa como você é agora. E diante, obviamente, dessa oferta e do pedido, né, absoluto de Afrodite, ela aceita, vai até lá e ajuda no parto. Quem nasce primeiro? Ártemis. A Ártemis nasce com 12 anos. Por que a gente diz isso? Para vocês entenderem que esse tempo de gestação e sofrimento da Letó foi enorme. Né? E quando a Ártemis nasce, né, Zeus estava lá olhando, nasce Ártemis, ele ficou meio assim, ó. Tá? Aí depois a Ártemis fala, mas espera, tem o meu irmão que vem, nós somos gêmeos. Aí os Zeus dão, um irmão, um irmão. Aí nasce o Apolo. Só que o Apolo só tinha 7 anos. Tá? O Apolo só tinha 7. Ok? E depois disso, né, aí, obviamente, o mar se abre. É uma cena muito linda. O mar se abre. E a primeira vez a Astéria é banhada pelo sol. Né? Ela é tão... Astéria quer dizer brilhante, né? Ela é tão brilhante que a ilha vai se chamar Delos. Delos, que significa, em grego, brilhante. Né? E é muito interessante porque a ilha de Delos, ela existe, tem um templo lá, tá, dedicado aos letóides. Eles vão ser chamados letóides porque são filhos de Letó. Tá? E a ilha, né? A ilha ela é incrível porque ela é de pedra, ela não tem água. Tá? Então ninguém mora na ilha. E só tem esse templo, que os gregos antigos iam lá só para louvar os letóides e Letó. Tá? Tanto Ártemis quanto Apolo, eles adoravam ser tratados como letóides, filhos de Letó. E Apolo institui, tá, dentro dos seus oráculos, a divinização e louvação de Letó. E Ártemis faz o mesmo nos oráculos dela. Eram 2 filhos super ligados a essa mãe, tá? E ela tinha essa coisa da maternidade absoluta, tá? Com os 2. Tanto que muitas vezes letóides, Apolo e Ártemis são confundidos, né? Na hora dos adjetivos. Dessa relação tão forte com essa mãe, né? Aí depois eu acho que vocês podem imaginar que nesse caso específico, a Ananké, que falou muito mais alto, é a psíquica, o desejo de mãe que Letó era, né? E como ela foi mãe, e ela foi muito mãe. É que eu não posso entrar agora na história da Ártemis, não posso entrar na história do Apolo, mas ela foi muito mãe sempre. Sempre ela veio ao socorro e sempre ajudou os filhos, em qualquer situação. Né? E são tantas as situações adversas, né? Até por conta da Eris, com Apolo, principalmente. Né? A Ártemis também, muitas vezes, interpela a mãe, né? A figura materna. Muito bem. A nossa quarta deusa, mãe, que eu vou falar, é a Afrodite. E essa é curiosa, porque ela tem uma complexidade materna bem curiosa. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que a Afrodite jamais queria ter sido mãe de nada. Tá? Ela não queria ser mãe. Tá? Portanto, ela só foi mãe pelo contexto, pela nanqué do contexto, como era. Mas o contexto dela era diferente, não é o mesmo. Tá? Então, a primeira coisa que aconteceu é que, ao unir-se a Ares, né, tem toda uma história da Afrodite, que vocês já sabem bem, quando ela se uniu a Ares, né, o amor e a guerra se uniram, ela passa a ter filhos, que era o que mais os Zeus e muitos deuses queriam. Né? E a primeira vez que ela engravida, ela tem gêmeos. Né? Os deuses adoram, os gregos adoravam essa coisa de gêmeo. Tudo era gêmeo, gêmeo, trigêmeo. Eles achavam o máximo isso. Né? Hoje também, agora todo mundo está achando o máximo isso. Né? E aí é muito legal, porque nasce Phobos e Deimos.
Porque, olha, se vocês olharem bem, eu coloquei uma imagem aqui para vocês super legal do Adolfo Bouguereau, né? Bouguereau é um pré-rafaelita também. Olha bem que vocês vão perceber que a Afrodite não tem ventre materno. Tá? Ela não tem aquele ventre assim. Né? Ok? Você sabe que isso é muito louco, né, pessoal? Isso é romance do século XIX, né? Ok? Mulher parideira. Ela tem as ancas grandes. Essa aí é boa mulher parideira. Essa é boa para ter filho. Né? Vocês sabem disso, que, nossa, o que aparece isso de repertório, né? Dentro principalmente dos romances do século XIX. Né? Isso aparece com muita força. Então, ela tem Deimos e Phobos, óbvio que ela vai rejeitar, porque ela, sendo deusa do amor, né? Ela gerou 2 filhos terríveis, né? Porque Phobos é o medo, né? E Deimos é o pavor. Né? Então, e eles nascem meio que prontos, assim, sabe? Não teve nenhum expediente e tal. E é tão interessante a injeição dela que quando ela teve Phobos e Deimos, ela não teve leite. Ela não lactou. Tá? Não lactou. É bem curioso isso, né? Essa coisa está no mito e hoje se discute fortemente a ideia da quando a mulher está grávida, né? E ela rejeita a ideia da gravidez, ela rejeita os filhos, ela não passa, ela não tem, né? Ela não tem leite, né? Embora o Bolsonaro queira, né, pagar a taxa, se você for violentada e tiver filho, ele cobre a taxa, né, se ser violentada e ter seu filho, né, com o criminoso que te violentou. Mas não foi o caso dela aqui, porque ela se deitou com Ares e foi tudo bacana, só enjeitou o filho. Depois ela tem uma filha, mulher, linda, 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 maravilhosa, chama Harmonia. A Harmonia nasce pronta. Ela nasce pronta. E ela é o absoluto equilíbrio. Tá? Olha que coisa mais difícil. Ela é o absoluto equilíbrio entre Ares e Afrodite. É dali que nasce o conceito de harmonização, de uma combinação que pode ser por contraste, pode ser por composição, acre-doce, tá? Amaro salgado, tá? Vocês podem pensar no palato, no odor, no olfato ou na música, tá? Ok? Para nós consideramos música harmônica quando você tem distinção e contraposição de notas, tá? Altos, né? Graves, agudos, ok? Que vão formando a ideia do ritmo da harmonia, né? A harmonia não é um tônus, não é um tônus, mas é pela oposição, em equilíbrio perfeito. Então, a harmonia, quando nasce, ela já estava pronta. E Afrodite, que já não tinha inspiração para ser grande mãe, com o nascimento da harmonia, ela fala, bom, então tá feito. Né? A Harmonia, obviamente, gostava de Afrodite. E Afrodite, obviamente, gostava. Mas não é uma relação materna. Não é uma relação materna. Como a gente entende maternidade, né? E vir ao socorro. Nunca precisou ir ao socorro da Harmonia. Ela sempre estava harmônica. Né? E aí, então, ela tem mais uma gestação e nasce o Eros e o Anteros. E aí a complexidade se dá. Porque ela se encanta com Eros. Ela se encanta com Eros e o Eros com ela. Eros nasce bebê, nasce pequeno. Ele não nasce bebezinho, ele nasce assim com uns 3 aninhos de idade. E o outro irmão que nasceu junto, o Anteros, né? O Eros olha para ele assim com aquele ciúme de irmão, tá?
e de quem já tinha uma primeira vez surgido nesse mundo, porque havia um Eros primordial e um Anteros primordial, ele se incumbe de enjeitar o irmão Anteros. Tá? Mas o Anteros, ele é importante também, tanto quanto o Eros. Só que ele não teve destaque nenhum, porque o Eros simplesmente se apossou da mãe. Se apossou da mãe. A mãe é minha. Você é o enjeitadinho. Você é o pavorzinho. Você se manda daqui. Ah, vai lá, com o Deimos, com o Phobos. E ele vai, né? Coitado. Ele vai. E Eros tem uma relação com a mãe, como vocês estão vendo, que é uma relação apelativa mesmo, porque eles se confundem. Eles se confundem, porque ele é a paixão e ela é o amor. Mas qual é a linha divisória entre um? Quando começa um deus e inicia a deusa? Ou quando termina a deusa e inicia o deus? Onde está essa linha, né, divisória dos âmbitos? E é muito legal, porque toda vez que você pega a representação, né, de Eros e Afrodite, eles estão sempre numa ceninha de um namoro, como aqui, ela olha para ele com a setinha. É muito lindo. Ele é fofucho, e ele é com aquela asa encantadora. Nossa Senhora, ela tem por ele, né, ele absorve. Ele é o Eros, né? Ele suga a energia dela, toda a energia dela. Né? Mas, mesmo assim, num determinado momento, ela percebe e sente, a Afrodite sente que esse Eros suga a energia dela. Suga. Exige dela, questiona, quer poder, né? É ambicioso. Ela entende tudo isso. E ele vai crescendo, ele vai ficando um adolescente complicado. Né? Ele é um adolescente complicado até hoje. Porque Zeus segurou a linha da vida dele, não deixou ele passar dos 16 anos, não se tornar adulto, sabendo que Eros era perigoso. Né? Segurou a linha da vida dele. Então, você imagina, né, um deus imortal que se imortalizou para sempre aos 16 anos, na adolescência. Tá? E isso só complicou as histórias de Afrodite. Né? Por isso que a gente vê, né, e falou que Afrodite era uma deusa ofendida pela ideia do amor que ela nunca conseguiu ter complementar. E ela vai ter um filho, que é um semideus, que é com Anquises e é o Enéas. Eu esqueci de pôr isso na pauta para vocês, tá? Mas ela tem um filho que chama Enéas, e ele é o único filho herói que ela tem. Ela tem um filho herói. O Enéas vai ser um grande herói. Herói muito importante. Ela vai super ajudar esse filho. Ela vai socorrer o Enéas muitas vezes, porque Enéas participa da guerra de Troia. Né? E ele era filho de um general troiano, com ela. Né? E ela protege muito esse filho. Muito, 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 muito. E quando a situação fica realmente pesada, que os troianos iam ser derrotados pelos aqueus, os gregos, ela faz com que Enéas fuja. Vai embora. E ele vai para o ocidente, cruza todo o mar Egeu, atravessa o Mar Iônico, passa pelo Estreito de Messina, né, já na costa da Itália. O Estreito de Messina é entre a Sicília e a Calábria, né, a Ponta da Bota, sobe e ali ele encontra um vale, um lugar muito bonito. Né? E Afrodite tinha dito a ele que ele ia fundar uma cidade importante. E quando ele chega nesse lugar, o que ele encontra? Dois irmãos gêmeos brigando, o tal de Rômulo e Remo. Estavam brigando, os dois. E aí o Enéas pacifica os dois. Pacifica e fala assim, vamos juntos fundar esta cidade, que tem 7 colinas. Né? É a Roma de 7 colinas. Aliás, só vai chamar Roma porque é um apocorístico do nome Amor, ao contrário, que é a mãe. Né? O nome Amor, para Roma, é o nome da mãe.
Mas olha o que é a magia do mito. Porque Roma, ela nunca foi conhecida por ser a terra do amor, mas foi conhecida por ser a terra bélica, da guerra. Né? É exatamente o contrário disso. É muito curioso isso. Olha, vocês sabiam que a nossa palavra belo, bela, vem de belo, belas, guerra. Porque os romanos, latinos, achavam a guerra a coisa mais maravilhosa que existia. Olha de onde vem a raiz belo, bela. Porque no grego, belo, bela, não é isso. É kalos, né? Kaloi, kaló. Tá? Isso que quer dizer belo, belo em grego. E o Enéas, como ele conhece o Rômulo e o Rêmulo, tá? Ele imediatamente aprende a língua do Rômulo e do Rêmulo, que era, né, digamos assim, a origem do latim. A origem do latim. Por isso ele dá o nome da cidade, ele faz uma inversão, né, e chama de Roma. Okay? Que alguns dizem, talvez Enéas tivesse vaticinado que essa cidade seria a oposição, ao contrário do amor, com a palavra invertida. Tá? Então, é uma homenagem ao contrário, que seria uma terra de violência, de guerras. Né? Guerra sobre guerra. Então, essa é a história da Afrodite. É muito complexo, porque ela enjeita filho, aceita filho, é dominada por Eros, depois ela tem o Enéas. Né? E para quem não tinha projeto nenhum de ser mãe de ninguém, tá? Até que ela se meteu em muita confusão com esses filhos todos que ela teve. Né? Tétis é maravilhosa. Ela é filha, né, de Nereu e Dóris, que eram dois titãs. Ela é filha de Titã, ela também é uma titânida. E ela está relacionada ao mar. Ela é a titânida, uma ninfa do mar. Ela sempre se relacionou ao mar. Esse era o âmbito dela. Tanto que quem muito namorou foi Poseidon. Poseidon era louco por ela. E ela sempre né, recusando Poseidon, dando um chega para lá, não quero saber de você, Poseidon. Você fica aí, que eu fico aqui. Né? E ela é uma deusa muito costeira. Costeira que eu quero dizer assim, ela não é do mar profundo, ela é do mar costeiro, do quebra-ondas, da praia. Ela está muito relacionada a isso. Né? E quando Tétis, né, já era uma mulher, ela vai tomar conta de Hera. Sabe quando que ela toma conta de Hera? Durante a titanomaquia, quando todos os titãs estão lutando, Zeus está lutando, aquela luta toda, aquela confusão toda, ela pega a Hera, que era a caçula, era a menor de todas as meninas, né? E toma conta da Hera. Então, Hera gostava demais da Tétis. Tá? Sim, que Réia era a mãe dela, que também cuidava dela, mas ela adorava essa madrinha. Vou dizer assim que ela é uma madrinha para ela. Tá? Ela é a segunda mãe que Hera encontrou. Né? E aí, então, diante disso, o que aconteceu? Zeus, com suas convicções, ele tinha um mortal guerreiro chamado Pélias. Pélias era realmente muito bom, era destemido, era um grande rei. E ele viu uma oportunidade, né, quando o Pélias diz a ele que amava Tétis, mas que óbvio que Tétis o rechaçava. E aí Zeus fala assim, puxa, né, que pena, porque certamente da união de vocês nasceriam filhos maravilhosos. E aí, então, ele fala assim, olha, eu vou te dar um pouco de poder, um pouquinho de poder imortal, mas o suficiente para você conquistar a Tétis, para ela entender que o seu amor é verdadeiro. E aí o Pélias fica todo contente com essa dedicação de Zeus. E ele vai procurar a Tétis. E ele diz, eu te amo, né? Eu te amo de verdade. E ela fala assim, você me ama de verdade? Então, se você me ama de verdade, tenta me abraçar.
E ele vai para abraçar a Tétis e ela se transforma numa tigresa. Tá? Com aquelas garras imensas, fere, né, o Pélias. E o Pélias não a repele. E aí ela, vendo que ele não parava de abraçar, ela se transforma numa serpente, né, e começa a esganá-lo. E ele não parava de abraçar a serpente. E aí ela se transforma em fogo. E ele se queima. Quando ela viu que ele não parava, ela entendeu que realmente era amor aquilo. Mas é muito interessante as metamorfoses, né? A pantera, né? Na verdade, a tigresa, desculpe, a tigresa, a serpente, o fogo, né? É óbvio, né, que vocês já pensaram que não é à toa que a gente tem, né? Uma tigresa de unhas negras, íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza, né? Alô? Alô? De onde vocês acham que a tigresa apareceu? Tá? Óbvio que o Caetano sabe do mito. É óbvio que ele sabe. Não há uma coincidência. Não foi. Né? Caetano, Chico, esse povo todo era instruído, eles adoravam mitologias, histórias, releram mitos, fizeram um monte de coisa, né? Então, é muito bonito. E depois a serpente também aparece no queixa, né? Princesa, serpente, você me negou, tá? Senhora, e agora, tá? Eu canto otimamente bem, vocês estão vendo, por isso que estou continuando aqui. Mas vocês podem depois ouvir essas duas músicas, vocês vão perceber a referência direta ao mito, né? A recuperação do símbolo, a figura simbólica mítica, né? Muito bem. Casada a esse casamento com Pélias, que foi aquele casamento, né? O casamento, entendeu? Porque ele foi no Olimpo que aconteceu. E foi aí que a Hera deixou de convidar, a falar, não, Eris, não. E ela, óbvio, jogou a maçã, deu toda aquela confusão, ela armou toda a guerra de Troia por conta disso. Tá? Mas, desse casamento, ela tem, primeiro, né, ela tem seis filhas, vai ter 7 no final. 6 filhas. Por que ela tem 6 filhas uma vez? Porque ela tem esses, né, hexagêmeos. Porque ela é uma divindade marítima, né? Ela tem aquela coisa das ovas, né? Vários filhos, né? E nasceram essas 7 lindas moças, né? Que são chamadas, né, de Téteis, as filhas de Tétis, elas são lindas e são iguais à mãe. Foram todas para dentro das águas. Tá? Elas eram muito bonitas, muito mesmo. E aquáticas. Okay? O que Peleu ficou assim, tá, mas, né? Cadê minha filha? Cadê minhas filhas? Tá? Não, até disse, você pode, elas estão perto de você, elas te adoram, tal. E realmente, elas se aproximavam, mas ele não estava satisfeito. E aí, então, né, eles têm mais um, e aí nasce um filho, um só, Aquiles. Quando Aquiles nasceu, Tétis falou assim, ele não é um deus, ele é um semideus. Ele herdou muito de você. O gen aí dele, não falou gen porque eu não sabia, mas o gen dele é mais seu do que meu. As meninas, não, elas são todas bem imortais. Tá? Mas ele... E aí o Pelé falou, não tem importância. É meu filho, Aquileus, que quer dizer forte como um leão e que é louro. Tá? Ok? Louro. Tá? Isso para o grego era uma coisa muito diferente. Todo mundo acha que os gregos eram mouros, né? Eles eram de pele morena, a maior parte deles, né? Eles não eram louros, eles não tinham aquela fisionomia ariana típica dos povos do norte, né? Gente, estão ali no confins, são
a região balcânica, né? Eles são muito morenos, e cabelos morenos, podem ser claros de pele. Ele nasce louro, louro, lindo, 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 lindo. E aí, obviamente, ele foi um sucesso. Né? O Aquilinhos pintou e bordou de todas as maneiras. Ele nasce bebê, a primeira coisa que ele mama muito, mama, né? E ela, diante dessa coisa do filho que mama, do bebê que tem a necessidade total, ela se transforma numa mãe muito ligada nele, e ela fica preocupada, porque fala, mas ele é mortal, e ele... eu não suportaria perder esse menino, de jeito nenhum, preciso imortalizar. Né? Só que, para imortalizar, né, o que ela faz? Ela vai usar do expediente que ela, uma titânida, faz, que é ir queimando a pele dele. Ela queimava partes da pele dele, e cada vez que ela queimava a pele, e que a pele enrugava por conta da queimadura e tal, quando a pele voltava ao normal, só que agora era uma pele, uma coraça imortal. Tá? Então, o que ela fez? Ela começou a blindá-lo. Estão entendendo? Ela começou a blindá-lo. Só que Peleu descobre que ela está louca queimando esse moleque todo dia. Esse moleque não para de berrar, é dor, é uma coisa dolorida, horrível. E ele arranca o Aquiles dela, dizendo que ela é uma péssima mãe, que ela é uma mãe ordinária, que uma mãe não queima os próprios filhos, que ele sabe o que é ser queimado por ela, porque ele foi queimado por ela, né? E ela, diante da recusa, parte ofendida, triste, aborrecida, e ele pega o Aquiles, que nessa ocasião já tinha 1 ano e pouco, tá? E entrega ao centauro Quiron, que vai cuidar do Aquiles. Vai ser o preceptor. Quiron foi excepcional. Deu uma mega educação para o Aquiles, das quais ele ensinou Aquiles que ele deveria aprender a respeitar a mãe dele e não ouvir os depoimentos acusativos do pai. E é o Quiron que vai fazer com que o Aquiles procure a mãe e não só olhe para o pai. Tá? Agora, quanto que funcionou isso? Meio, né? Porque o primeiro verso da Ilíada é: canta, ó musa, a cólera do Peleida Aquiles. Peleida é filho de Peleu. Tá? E não fala sobre a referência a Tétis. A Tétis vai aparecer como figura, inclusive dentro da Ilíada, né? E num momento muito curioso, porque o Aquiles, quando dá início à guerra, ele tinha se preparado, ele achava que ele era um grande guerreiro, não sei o quê, e ele se prepara, ele fala para o pai, eu quero participar dessa guerra. E o pai fala assim, olha, não sei por que você quer participar, você só tem 18 anos, essa guerra não é sua, eu é que empenhei a palavra nessa guerra e vou ter que lutar. Não, mas eu vou. Mas vai lutar o quê, Aquiles? Você vai lutar como? Por quê? Você é um ótimo guerreiro, mas é desnecessário isso. Né? E aí o Aquiles, olha o que ele faz. Olha como ele articula para participar dessa guerra. Ele volta para o Quiron e fala assim, você vai me imortalizar. Eu preciso ser imortal. Eu preciso... E o Quiron fala assim, mas eu não tenho condição de imortalizar ninguém. Tá? Máximo que eu consigo fazer, usando de todas as minhas forças e poderes, é te mergulhar no rio da morte, no Letes. Mas eu não posso te jogar no rio da morte e te pegar, porque senão você morre. Eu vou ter que segurar você, tá? E trazer você de volta. Você vai só tomar um banho assim, ó, vup, vup, tá? E aí ele fala, mas como? Você vai me segurar pelos cabelos? Ele fala, não posso segurar pelos cabelos, porque a primeira vez que você cortar o cabelo, você morre, né? Eu não posso. E por onde? Ele falou, olha, na arte marcial,
o lugar mais absurdo para alguém numa luta, né, ser derrotado é no calcanhar. Tá? Nem flecha, nem espada bate ali. Então, eu vou te segurar pelos tendões, vou te mergulhar, segurando os tendões, mergulho quase o seu corpo inteiro, mas os tendões não. E ele serão os únicos pontos de vulnerabilidade. Você vai ser vulnerável só por aí. Tá? O que é impossível. E dito e feito, não só ele fez isso, como depois ele foi em busca de um exército para ele. Né? E ele vai, então, arrumar os famosos mirmidões. Os mirmidões. Tá? Eram homens corajosos, fortes, tal, todos mortais. Mas ele prepara esse exército, se apresenta para o pai e fala assim: estou invulnerável, eu sou uma coraça e eu tenho comigo os mirmidões, eu vou lutar. Né? E o Peleu fala: bom, então venha. Se é o que você deseja, venha. Quando ele toma essa iniciativa, Tétis vai procurá-lo e fala para ele assim: eu preciso te dizer como mãe. Como mãe, eu te digo uma coisa, Aquiles. Se você entrar nessa luta, nessa guerra, que nem é sua, mesmo que você esteja como estiver, o que vai acontecer? Você vai morrer. A pouca probabilidade que você tem pode acontecer. E você, se morrer, eu não vou te esconder. Você será imortal. Todos sempre saberão quem foi Aquiles e o que Aquiles fez. Mas, se você preza pela vida, se você preza pelo amor, não a guerra, se você preza por esses valores, você não vai entrar nessa guerra. Você vai viver, terá uma longa vida, filhos, netos, bisnetos. E você será, de alguma forma, imortalizado pelos aqueles que virão, da sua descendência. E ele olhou para a mãe e falou assim: mas eu entrarei para os anais da história? E ela falou assim: isso eu não posso garantir. Mas se você for para essa guerra, você vai morrer e vai entrar para os anais da história. Então é a decisão entre glória, imortalidade, com morte, ou vida de amor, de afeição e continuidade, né, de uma vida bonita. Ele optou pela guerra. Primeiro porque ele achava que jamais ele seria pego. A mãe não sabia. Tétis não sabia qual era a parte dele que era vulnerável. E ele, nossa, a primeira vez que ele se apresenta na guerra era uma coisa absurda, assim. Ele tinha uma coraça totalmente dourada, ele brilhava que nem um sol. Ele já era aquela coisa, aquele louro imenso, né? Ele entra no campo de batalha, ele erguia a tropa, assim. Todo mundo achava ele o máximo. Né? E aí, obviamente, por conta da morte do Pátroclo, eu estou encurtando um pouco aqui, porque senão a gente vai longe. A morte do Pátroclo, que ele gostava tanto, ele fica muito bravo porque Heitor, o guerreiro, né, troiano, mata o Pátroclo, e aí destrói, inclusive, a armadura dele, do Aquiles, que o Pátroclo foi com a armadura dele se fingindo de Aquiles. Né? E aí, então, ele volta, procura a mãe e fala assim: minha armadura foi destruída, eu preciso de uma nova. Ela fala assim: eu vou te fazer uma nova. Eu vou pedir para que Hefestos faça uma nova. Né? E a Tétis adorava o Hefesto era amiguinho dela, né? Ela adotou o Hefesto como filho, praticamente. E ela pede para o Hefesto, vou fazer uma forja bem dourada. Ela fala, não, porque dessa vez é melhor você fazer uma mortalha. E ela entregou para ele, tá? Toda a capa dele, tudo, tá? De estanho, escuro, preto.
negro, triste. E ele pega quando ele vê, ele fica impressionado, mas a obstinação dele por voltar para lutar, né, para participar da guerra e matar o Heitor, era tão grande que ele se veste, mas ele vestiu a mortalha dele, porque óbvio que ele vai matar o Heitor, tal, ele faz uma coisa horrorosa com o Heitor, na morte do Heitor, isso vai revoltar todos os deuses, e o Apolo, nossa senhora, não suporta isso, e a hora que eles entram, derrubam, que vão entrar para dentro de Troia, é o Paris quem lança a flecha, e o Apolo só baixa a flecha, assim, ó, dá um tapinha na flecha, e a flecha vrum, atravessa, né, os tornozelos dele, né? E ele morre. Aí tem todo o funeral dele, o desespero, mas Tete sabia que isso ia acontecer. E o Peleu chora, pranteia, mas foi a condição, ele escolheu isso, né? Então é duro também, né? Quando se você pensar na Tétis, a posição dela, né, de mãe, diante dessa situação, né? É uma coisa complicada. A última história é a Deméter, né, que essa a gente já conhece bem mais, né? Deméter também não queria ser mãe, tá? Embora ela fosse considerada uma deusa muito fortemente geratriz, porque ela gera físis, né? Ou seja, as plantações, né? Ela é a deusa dos cereais, das plantações e tudo mais. Mas Zeus insiste em se deitar com ela e ela gera, então, uma filha chamada Cora, Coré, né? Cora ou Coré, como diziam os gregos, que, na verdade, significa primavera. E, mais uma vez, mãe e filha, né? Agora, dessa vez, mãe e filha, têm âmbitos que se confundem. Porque o que é o momento, né, da colheita, da semeadura, colheita e a primavera, o advento da primavera? Coré é a representação das flores, ela é as flores. Entendeu? E Deméter fica muito preocupada quando entende que Coré ela é a flor, ela é a metáfora da flor. Porque o que acontece? A flor ela é linda, né, pessoal? A flor ela fascina a todos, mas ela é efêmera. Ela é efêmera. A flor também definha, a flor morre. E ela tinha muito medo que isso acontecesse com Coré. Então, ela o tempo inteiro estava ligada nessa filha, essa filha nela. Até que o Hades se apaixona, né? Quer a Coré como esposa, rapta a Coré, leva, né, Coré para o Hades. Ela não aceita a condição de ser esposa dele. Né? Ela fala que aquele é o pior lugar onde ela podia estar. Ela, que era a própria primavera, submete Deméter, a mãe, louca atrás da filha. Gente, Deméter procura a filha por 13 anos e descuida totalmente das funções, porque ela ocupa, e no mito fala muito claramente, 2 tochas na mão e ela grita procurando a filha e ninguém sabe onde está a Coré. Ninguém sabe. Os únicos que suportaram, né, a fome, a falta do plantio e tudo mais foram os eleusinos, ou seja, o povo da cidade de Eleusis. Foram os únicos. E aí, então, a situação ficou tão insuportável que começou a faltar o quê? Comida no Hades. Desculpa, comida no Olimpo. Porque não tinha mais agricultura. Né? E aí, obviamente, que Zeus, sentindo fome, ele vai logo resolver a questão. Vamos resolver esse problema logo de uma vez. Porque Zeus sabia onde ela estava, só não podia falar. Tá? Porque o Hades negociava assim. E aí, então, ele conta para Hélios, e Hélios, o Sol, diz, né, que ela foi levada pelo Hades. E ela exige a filha de volta. Ela exige essa filha de volta.
e ela volta. Só que ela volta transformada. Ela já não é mais uma filha, mas ela passa a ter duas identidades. Ela é a Coré, ela é a primavera, mas ela é a Perséfone. E a Perséfone é aquela que se torna, né, então, a deusa dos reinos ínferos, né? Do reino das sombras. Perséfone aceita a condição de ter como esposo Hades, mas não tem nenhum filho com ele. Nunca tiveram filho. E Coré sempre se manteve, né, ciclicamente, ela renasce toda primavera, né, e ela é sempre uma jovenzinha linda, ela é a flor do campo, as várias flores, o abrochar da primavera. Né? E ela se recolhe no final do verão. E quando ela se recolhe, a Perséfone surge. Né? Então, ela é uma história bem curiosa. Eu me lembro que eu contei quando eu descrevi esse mito todinho para um grupo de loucos e psiquiatra que eu tinha. Eram 7 psiquiatras. 7. Todos homens. Eles eram terríveis. Né? Nossa Senhora. Desobedeci, eu tenho que me dar até bronca para ficar quieto, para conseguir falar. Mas entre eles tinha um que eu adorava, uma figura espetacular, inteligentíssimo. E aí, a hora que eu estava dizendo, contando isso, né, da relação entre Coré, né, e Perséfone, a passagem, né, ele fala assim, então tá aí. Né? E esse é o mito da bipolaridade ou da dupla personalidade dentro do mesmo ser. É uma razão feminina, porque essa incidência é maior em mulheres do que homens. Mulheres conseguem se multifacetar e ser várias, né? Inclusive com nomes e atitudes diferentes. Né? E é raríssimo esse fenômeno psiquiátrico acontecer com homens. É muito comum com mulheres. Né? Eu falei, nossa, eu nunca imaginei isso, né? Eu nunca imaginei que a autora da novela, né? A famosa, agora não vou lembrar mais o nome, nossa, péssimo. A que mais escreveu, como ela chamava? A autora da novela. Ela fez um monte da Globo. E ela fez uma novela que tinha uma personagem feminina que vivia, era 3 mulheres numa só. Ela tinha tripla personalidade. Tá? E aí, então, isso impactou. Eu falei, puxa, eu nunca parei para pensar, nunca também não sabia disso. Né? Nem sei se esse fato que ele me disse se confirma. Né? Mas é exatamente o que é a Coré. Coré e Perséfone. Elas ocupam o mesmo corpo e são 2 entidades e 2 figuras completamente diferentes. Né? O mais bonito disso é que Deméter aprendeu a amar também a Perséfone. E sendo a Perséfone quem ela é. Porque a Perséfone, né, ela declara que Deméter é cíclica, porque os campos também entram no outono e se debruçam no inverno. Né? A natureza fica esquálida, mas ela ressurge como Coré e tudo volta, e a Fícis volta, tudo cresce, tudo se torna verde, e depois cheio de flores e frutos e cores. Tá? A figura que melhor representa essa simbologia é a romã. Por isso que vocês sempre veem a Perséfone, Coré, sempre com uma romã. Tá? E é por isso que na passagem de ano as pessoas falam, precisa comer sementinha de romã, guardar naquela coisa brega pra caramba, pega aquele resto de papel alumínio que assou o peru e dobra e guarda os bagacinhos e tudo e põe na carteira para começar no novo. Né? Acho brega pra caramba. Mas todo mundo faz, na Europa também todo mundo faz. E a romã passou a ser símbolo mesmo dessa ideia do ciclo, da passagem das sessões, mas também essa coisa da força do amor materno. Né? A força do amor materno.
Bom, eu acho que eu consegui falar tudo, falei bastante, né? A gente está bem. Eu acho que eu pus muita deusa e pouco, assim, um pouco tempo. Mas era isso, então, que eu tinha que dizer. Estou aqui para tirar dúvidas, perguntas, questões que tenham ficado. Né? Um pouquinho, a gente pode ficar um pouquinho mais e aí terminamos. E também, olha, pessoal, se a dúvida aparecer depois, porque, né, como eu já disse outra vez, a Zuleika, por exemplo, ela fica pensando, agora ela não vai dormir hoje, ela vai dormir às 2 da manhã, porque ela fica lá na cabeça dela. Aí depois, manda para mim a dúvida, manda pergunta, pode mandar, tá? Não tem problema, eu respondo, eu vou atrás, eu vou investigar se eu não souber, tá bom? O que vocês sentiram dessas mães todas? As que são mães aqui, porque eu acho a Carolina, você não é mãe, né? Não. Então, Calma. Mas tem uma, né? Então, tudo bem. tem, né? Tem mãe de Tem uma filha mãe, né? única, né, que eu sei. Tem mãe de filho único, que eu sei também. Né? O que eu senti, tá me ouvindo? Sim? Ó, o que eu senti, assim, um conteúdo maravilhoso. Um conteúdo que faz a gente viajar por tudo quanto é possibilidades, né? Eu acho que mexe muito, assim, essa questão de várias posturas de mães, né? Então, é interessante porque a gente também pode se identificar, onde a gente se identifica, né? Então, assim, eu acho que tem uma riqueza imensa aí, essas possibilidades das mães, né? De como ser mãe, né? Não tem algo que é definido, mas é algo que é construído dentro de todo um espaço e um tempo, né? E o mito tem isso, né? Ele leva a gente realmente para um nível muito inconsciente, né? Então, eu achei, foi lindo, muito lindo, nossa. Lindo mesmo, incrível. Mães Magnífico, incríveis, né? incrível. E achei super interessante. Desculpa, fala. Não, que eu acho que teve uma abordagem muito ampla, ficou algo com muita, como eu digo, consistência, né? Para a gente amplia muito. É isso. Eu ia pontuar só essa coisa aqui da Ananke, né? Desses 3 tipos, desses 3 recortes. Eu acho que isso é muito interessante, né? Porque é o que vai criando essas associações, né? Essa coisa do desejo e da função, né? De algo, que eu acho que a maternidade isso fica meio... A gente tem a gente volta nisso, a gente tem uma crença, né, de que isso está misturado, é interessante poder ver, né? Quer dizer, não desejar e ter e como reagir, né? Acho que essa ideia. Eu acho que a coisa dos gêmeos, dos gêmeos, acho que é também um jeito de aplacar a angústia quando tem um só, né? Que pelo menos você pode dividir, ter um pouco mais, né? Fazer um mix. Quando é um só, né? O filho tem ali a carga. Interessante você ficar viajando um pouco nessas ideias, né? Por que gêmeos, né? Eu gosto muito da história. Desculpa, Ana, pode falar. Não, eu ia falar que é interessante que muitas têm necessidade de serem mães, e mesmo as que não queriam, elas acabam sendo, né? Então, todas. Então, é interessante isso, né? Agora, teve uma parte que eu não entendi muito bem. A Réia, ela tinha necessidade de ser mãe, mas aí ela entrega, né, os filhos. Eu não entendi muito bem qual é a relação. Ela... A Réa, A né? Réia. A Réa. Ela tinha tanta necessidade de ser mãe, porque ela gestava, né? E quando nascia, nada, não tinha Ela filho. queria sempre estar gestando, é isso? Isso, porque Tá. gestava, até a hora que ela não aguenta mais, fala, chega, eu vou gestar e vou ter esse filho. Só que ela sabia que havia ali uma questão grave, porque o Cronos não ia permitir. Então, ela sabia que ela, num determinado momento, ia entregar esse filho a uma outra mulher, uma mulher muito especial, que é a Malteia, mas que depois ela resgataria essa maternidade. Tá?
Isso era o plano dela, mãe. Que não foi O o que problema é que aconteceu. Zeus não cumpriu esse plano, porque Zeus começou a amar a outra, né? Entendeu? A mãe adotiva. Entendi. Tá? E aí que vem a provocação para vocês com os 2 contos que eu vou colocar, mas entendam que é uma provocação. Tá. Tá? É bem para cutucar assim, a ideia, para a gente entrar, porque no próximo encontro nós vamos começar a falar das mães mortais. Né? Vocês vão ver que a pegada é outra. Porque essas deusas, tá? Você tem todo um flow em torno delas, mas agora a gente vai cair na mãe mortal, entendeu? Na mãe mortal, às vezes é mãe mortal com o pai imortal, ou às vezes é pai e mãe mortais, e esses filhos, né? Essa prole. Como que se dá? Como é que esta mãe opera? Tá? E eu queria dizer que quando a gente transfigura isso para o mito judaico-cristão, né, isso é importante, Rea, né, assume muito a figura de Santana. Tá? Ela é a Santana, ou seja, é a avó de Jesus. Tá? Ok? E Maria, né, que tem filho com Deus, né, e por todo o sofrimento que ela vai ter com esse filho, né, ela se aproxima muito a Letó. Ela tem muita característica da Letó, dessa mãe. Né? A dificuldade de nascer, ela tem que sair da cidade, ela não pode ter esse filho, depois ela tem que esconder a criança. Todos os mistérios colocados sobre o nascimento de Jesus. É muito interessante como você vê que esses mitos básicos, né, das culturas ali, que circulavam, eles iam doando e sendo doados. Né? As histórias elas vão se permeando. Né? No Antigo Testamento, nós também temos mães poderosas. Né? Se a gente fosse fazer só sobre os mitos, né, do Antigo Testamento, você vai ter grandes mães. Né? Então, Judite, tá? Você vai ter a Lia, nós vamos ter uma série de grandes mães. Tá? São bem curiosas essas figuras do Antigo Testamento, né? As grandes mães do Antigo Testamento. Tá? Só para vocês verem que essas correspondências, né, que a gente tem com o mundo judaico-cristão e o mundo pagão, né? Antiguidade clássica pagã. Nos mitos africanos, a figura materna é absolutamente poderosa. Poderosa. Tá? Nos mitos nórdicos, lembra um pouco a mitologia grega. A figura de Frida, tá? De algumas figuras femininas, lembram muito os mitos gregos. Tá? E a mitologia indígena brasileira ela é muito variada, né? Porque eram muitos grupos, eram muitas culturas diferentes, mas a figura materna é bem estampada também. Tá? Algumas sociedades, principalmente os Aruac, que é mais lá no norte, tá? Os índios Caribe, Aruac, eram muito marcados pelo sistema patriarcal. A mãe, ela operava com as mãos, né? Mas os tupinambás, que vai pegar toda a parte do Nordeste do Brasil, o mito feminino da mãe é copiado no modelo da onça. A onça é a fêmea, a onça é a caçadora. Tá? O macho cuida do bando, macho alfa, e a mãe é que caça. Quem caça é a onça mulher, como a leoa, né? Leoa. A mesma ideia dos felinos. E aí, então, os tupinambás herdam isso. Tá? É muito, muito legal essa coisa dos mitos maternos também. Daí vocês podem ler Câmara Cascudo, enfim, tem um universo de coisas para saber, né? E poder fazer essas comparações e tal. Né? A gente teria que fazer um curso só para poder fazer essas interrelações da figura materna. Tá?
na literatura, então não preciso nem dizer para vocês o quanto isso vai ser marcado. Mas eu estou deixando lá para o final, né, para o último colóquio, para a gente falar dessas grandes mães na história da literatura. Tá? Temos mulheres e mães, nossa senhora, arrebatadoras, em todos os sentidos. Né? Todos os sentidos. Ok? Por baixo, a gente pode começar a falar do cinema, A Escolha de Sofia. Pronto. Okay? Se vocês não chorarem naquilo, não sei quem vocês são. Tá? Aquilo ali, pelo amor de Deus. Né? Aquele roteiro é para destruir. Né? Ok? E assim você tem, né, outras figuras maternas, nossa, maravilhosas. Né? Maravilhosas. O Shakespeare trabalha muito essas figuras maternas, né? Principalmente o Hamlet, não? Mas as figuras maternas. Né? Não é à toa que o Freud fica enlouquecido com essa coisa das figuras maternas, os complexo de Eletra, complexo de Édipo. Ele fica maluco quando ele ouve essa história. Né? Porque ele vai fazendo todas as ligações, né, possíveis. Muito bom. Eu vou deixar 2 contos para vocês. Tá. Legal. Um conto do Essa de Queiroz, chamado A Aia. Tá? Eu vou mandar para vocês. Até amanhã, mano. Tá? A Aia. Tá? É um conto curto e é barra pesada. Advertência. Cuidado com essa de Queiroz. Por quê? Cuidado. Isso o Machado diria. Cuidado com essa de Queiroz. E do Machado é um conto famoso, vocês podem até ter lido já, mas vale a pena reler, sobre a ótica de pensar a questão da mãe, que é o conto chamado Pai contra Mãe. Tá? Pai contra Mãe. Quem nunca... Então, vocês vão ler a Aia e Pai contra Mãe. Tá? Ambos, eles vão trabalhar num limiar. Um carregado de uma questão de contextualização, tá? Muito forte, e o outro transforma o contexto na psique humana. É o Machado. Machado. Deve ser. Óbvio. Não é à toa que ele é o bruxo do Cosme Velho, gente. Tá? Não é à toa. Então, eu vou dar os 2 contos para vocês, já que a gente vai entrar na... Até posso dizer já para vocês quem são as próximas mães, tá? Do próximo encontro. Nós vamos falar da mãe do Narciso, tá? Nós vamos falar sobre Altea, que é a mãe de Meleagro. Tem uma questão incrível sobre essa mãe, o poder que essa mãe tem nas mãos e como ela vai usar, tá? Eu vou falar de Alquimena, que é a mãe do Heracles e do Íficles. É muito importante. Vou falar de Écuba. Écuba, rainha troiana, ela é a grande mãe, ela é uma super mãe, ela teve muitos filhos, mas alguns desses filhos, né, exigiram dela muito mais do que uma simples mãe. Uma mãe. Aquilo que é os confins, até quando você é mãe, entendeu? Com Écuba a gente consegue ver bem essa figura. Bom? E a última que eu estou deixando é a Medeia, tá? É a Medeia. Então nós vamos falar dessas mães aqui. Tá vendo que são naipes diferentes de mães, tá? E depois na última aula daí é tudo para chorar. Assim, você pode vir com lenço, porque nem eu aguento. Eu mesmo conto, eu mesmo choro. Os alunos falam, professor, você é louco? Eu falo, não, mas é que é muito triste, vocês não estão entendendo. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? E aí eu fico emocionado, eu choro. Eu falo, professor, não chora, é só uma história. Eu falei, cara, é que você não está entendendo, isso não é só uma história. É muito lindo, é muito lindo. É uma maior emoção trabalhar isso com vocês. Nossa, eu fico super feliz, super feliz. Nossa, muito bom.
Tá bom. Ótimo. Então, gente, ó, se vocês divulguem, né? Porque a gente tem os encontros são separados, então, se vocês souberem, acho que podendo, né, conhecer um pouco do que já foi o percurso, para os próximos encontros, se vocês tiverem, convoquem em outras pessoas que queiram participar com a gente também, né? Porque acho que, né, Fábio? Porque acho que... só lembrando que também a gente gravou, então depois a gente pode disponibilizar, né? Hoje eu entrei um pouco atrasada na gravação, eu tenho que confessar que está meio... Perdeu um pedacinho, né? Porque eu me empolguei com a história e esqueci de apertar o botãozinho. Mas se vocês puderem divulgar, né, convidar as pessoas, a gente ainda vai ter 2 encontros que eu acho que vão ser bem interessantes. Legal. Vocês viram? É gostoso, né? Porque a gente É uma delícia. Nossa. Quase 2 horas de encontro, mas a gente está aqui, ó. Eu estou super bem. Ótimo, uma viagem. Cara ótima, ninguém está assim. E que memória sua, hein, Fábio? Nome de... eu vejo que você lê de vez em quando, mas você fala muito mais do que... Digamos que eu guardei toda essa parte da memória para esses nomes. Agora, nome de aluno... Do Santa, que eu tenho 254 por ano. Então eu já vou arriscando. Júlia. Não é Júlia. Agora, pelo menos no online, aparece o nominho, né, Fábio? Facilita um pouco. Cara, eu não sei quem são. O pior é você estar no estacionamento, o que aconteceu comigo? Você está no estacionamento do supermercado e alguém vem e te cumprimenta com a maior convicção e você fala, meu Deus do céu, quem é? Você não lembra de mim? Não, né? Quem você é? Como não vai dar, né? É angustiante. Ai, professor, o senhor não aprendeu meu nome ainda, nós estamos em agosto, o senhor não sabe meu nome, querida. Eu sei bem quem é você. Você até como você foi bem ou mal em cada prova que você fez comigo. Mas não... Perdoa, velho. Muito bom, Fábio. Muito obrigada. Obrigada, Fábio. Até dia 29. Obrigada. Até. Obrigada, gente. Até. Muito bom. Tá? Vamos nos cuidar. Vamos. Pode deixar. Aqui também, tá? Não só aqui, Sim. aqui. Sim, aqui principalmente. Tá bom. Um beijo. Tchau, beijo. Todo mundo. Tchau. Obrigado, Silvia. Tchau. Obrigada, Obrigada, Fábio. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau.